Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Saindo da Matrix, o podcast que faz você sair do automático e construir a vida que você sempre sonhou. Então, aqui nesses episódios é onde você, assistindo diariamente, compartilhando, talvez você desperte um gatilho que vai fazer você entender e realmente encontrar o teu propósito. E a ideia é essa. Hoje eu começo essa trilha especial com a professora Aline Glinsky. Ela é praticante de yoga há mais de 30 anos, professora certificada há mais de 6. Ela é ponta preta em Muay Thai e apaixonada pelo esporte e por transformar vidas. Ela já foi voluntária em hospitais e lares, estudou os Yoga Sutra e Patanjali, ela já explica o que é isso. Se aprofundou em yoga terapia e reiki e hoje dedica sua vida a levar essa filosofia de forma acessível para todos. Nesse primeiro episódio, então, a gente vai mergulhar nas ferramentas do yoga. Já faz tempo que eu quero trazer ela é a minha professora de yoga. Eu pratico às quartas-feiras. Estou começando, evoluindo um pouquinho cada dia. E eu agradeço profundamente você ter aceitado, Aline. Ai. Gente, ela é mais difícil do que, olha, muito. Estou tentando convencer ela faz um tempo e agora ela aceitou. E de verdade, obrigada. Eu sei que ela estava passando mal ontem, então ela fez mais esse esforço para estar aqui hoje. De coração, eu acho que a gente vai transmitir bastante energia para quem está nos ouvindo, que esse podcast seja realmente um gatilho muito forte para fazer as pessoas entenderem o que é a vida de verdade, o que a gente precisa entender, questão de equilíbrio, mindfulness. A tua aula, para mim, ela é bem importante, porque é onde eu realmente consigo silenciar minha mente. E a minha mente, ela tá sempre a milhão, então é onde eu consigo respirar. E já fiz vários yogas, faço yoga faz um tempo, não assim, contínuo, mas já faz... E desde quando eu morava em Itajaí, então tem bem uns 10 anos, e eu falo com propriedade que é a melhor aula que eu já tive. Obrigada. E aí, Aline, antes da gente começar, conta um pouquinho, assim, sobre você. O que é a Hatha Yoga? E da onde que veio isso, assim? Primeiro, deixa eu agradecer, né, o convite. Eu estou bem feliz de estar aqui. É uma oportunidade de falar do Hatha Yoga, porque faz parte da minha vida, né? Então, o Hatha Yoga, ele simboliza Hatha. Ra, sol, ta, lua. Então, seria mais uma conexão de dualidade. Dualidade, escuro, claro, preto, branco, feminino, masculino. Então, na verdade, seria essa conexão, né, das dualidades. O yoga, ele é uma prática, mas não é uma prática que você fala, eu pratico yoga num lugar tal, horário tal. Na verdade, ele é uma filosofia de vida, é o modo como você vive. Por quê? Porque o yoga, ele te leva a se conhecer. Então, você tem um mergulho para dentro de você, praticando yoga. Como se pratica yoga? Né? Você silenciar, se olhar, se observar, para que você possa não reagir, para que você possa agir na sua vida. Então, o yoga, ele é um momento para que você realmente silencie e vá em busca do que você realmente é, da tua essência. E como que a gente faz isso, né? É difícil hoje em dia, porque a gente recebe muita informação, a gente precisa ser algo, a gente precisa ter algo e a gente esquece que a gente já é. Então, a gente busca muito fora o que já está dentro. Que legal. E há 30 anos, da onde que veio? Onde é que veio isso na tua vida? Porque eu sei disso, a gente sempre soube da yoga, assim. Só que parecia uma coisa inacessível para mim antes, sabe? Agora, depois que você adquire também uma certa... um financeiro um pouco mais estável, fica uma coisa muito mais factível. Mas eu não sei se é por conta das novelas ou das atrizes de TV que a gente sempre via praticando yoga, parecia uma coisa muito só para poucas pessoas. E aí eu fui ver que era factível há uns 10 anos. Mesmo assim, eu comecei num espaço que era meio que voluntário da época da prefeitura lá de Itajaí. Foi aí que eu fui, fazer um teste.
E aí, só que aí tinha vários professores, era meio que voluntário mesmo, então não tinha só um único professor. E aí, com muitas técnicas diferentes, é difícil às vezes, porque você se apegar, porque acaba que você se conecta com a pessoa também, não só com a técnica em si. Mas aí eu fui cada vez mais me aprofundando, e aí depois veio um pouco da estabilidade financeira que me deu condição de seguir um pouco mais. Mas e quando que apareceu isso pra você? E por que normalmente a gente tem esse estigma que é uma filosofia e muito caro, assim, não é alcançável? Então, o Hatha Yoga, ele surgiu pra mim quando eu era adolescente. Eu fui uma adolescente muito difícil. Acho que todo mundo, né? Eu tive muita dificuldade para entender o porquê que eu fazia parte de tudo isso, porquê que eu tinha que estudar, porquê que eu tinha que obedecer, porquê que eu tinha que cumprir certas coisas, né? Então, eu tinha um conflito muito grande de relacionamento, de ter amizades, de comigo mesma. E a minha irmã mais velha me levou para uma prática com o professor Aguinaldo, meu mestre. Eu chamo ele de mestre, mas ele não se intitula mestre. Ele vive mesmo a filosofia e eu admiro muito a forma que ele vive. E eu fui na minha primeira aula e odiei. Não queria ficar, porque aí eu pensava, como que o povo pode ficar numa postura e respirar? Nossa, que coisa absurda, né? Faz uma postura e respira, faz uma outra postura e respira. E o Hatha Yoga, ele é isso, é permanecer numa postura, respirando, observando o teu corpo e entrando em contato com o teu sentimento. E é a partir daí que você se transforma. Então, você está naquela posição, por exemplo, do guerreiro, e você observa a respiração, você começa a observar o que vem na tua cabeça, vai acalmando a partir da respiração, aí você leva a atenção para o corpo, percebe os músculos envolvidos, percebe o que está acontecendo no corpo, você chega num conforto, estabilidade, e aí você se conhece. Opa, quem é esse? E é aí, o acesso está aí. Então não é tanto o financeiro, mas é mais como você se sente praticando. Tem gente que não consegue praticar yoga porque não consegue se observar. Ela não consegue calar. Ela não consegue ver o que tem tudo aqui dentro, aquele reboliço, né? E aí ela olha aquela coisa, meu Deus, eu sou assim, eu sou assado. E ela corre dela mesma e vai para fora. Vai buscar fora. Então o yoga, ele te traz para você se observar. Aqui, o que está acontecendo aqui? Puxa, eu tenho pensamentos assim, eu sinto isso. Será que eu realizo as coisas que eu quero ou fico investindo tempo nas coisas que eu não quero? Puxa, meu corpo, será que estou me alimentando bem? Será que eu estou indo atrás dos meus estudos? Como que está a minha espiritualidade? Então, tudo isso vem numa prática. Porque você está lá paradinho, mas a tua mente continua. Porque a mente, ela foi feita para pensar. E que bom, né? Que ela foi feita para pensar. Só que você, sabendo que tem uma mente que pensa, você pode observar e guiar a tua mente para onde você quer. E na prática de yoga, você percebe lá a respiração, o corpo, que é essa proposta, né? Respiração, corpo e como você se sente. Se algum momento você sai pensando no teu café, pensando na compra, pensando na família, pensando no trabalho, volta a atenção para a tua respiração e permanece ali. E é isso. É isso que é praticar yoga. Então, com relação ao acesso da informação de uma prática de yoga, realmente, ela é super valorizada, né? Você acha que precisa de tapete de um estilo, de roupa de um estilo, do professor tal e do estúdio tal. Mas, na verdade, quando você aprende que o yoga está dentro de você, que ele faz parte da tua natureza, e você pode ser guiada por qualquer professor. Você até se apega a um método, a algum professor, mas existe essa liberdade de aceita o que vem, sabe? Tipo, não, eu só posso fazer isso com isso, não. Você tem a liberdade. Hoje eu vou praticar assim, amanhã eu vou praticar assim, em tal lugar, vai ser tanto, vou lá, pratico, faz em casa, faz pela internet, sabe? Vai em busca, porque o yoga faz parte de você. O silenciar faz parte do ser humano. O se observar faz parte também. O yoga, ele só te conduz para o caminho de volta. Porque a gente acabou esquecendo. Conduz para o caminho de volta. A gente acabou esquecendo desse caminho, né? A gente só foi.
Nossa. E quantas técnicas tem? Tipo, Olha, assim, por que essa foi porque você foi na primeira aula, mas você já testou outras? já. O Hatha Yoga, ele é o contemporâneo. Ele veio do Tantra, tá? E ele foi transformado no Hatha, foi se transformando no Hatha Yoga, porque ele junta várias técnicas, né? Então, tem a parte que você se observa, tem a parte que você respira, tem a parte que você faz as posturas, porque geralmente ele é vendido como posturas, né? Você avançar em posturas. Mas isso não é... ele só faz parte do Hatha Yoga. Você vai para as posturas e ele vai te levar para um relaxamento, depois do relaxamento para uma meditação. Então, o yoga, o significado dele é sentar. Então, você senta para meditar. Só que, como a gente não consegue sentar direto, cheguei num lugar, né, correndo, vou sentar para meditar. Tenta fazer isso por 1 segundo. É difícil. Então, o que você faz? Você se espreguiça, você se alonga, né? Você dá uma puxadinha lá nas pernas, nos braços, e depois o teu corpo vai silenciando a partir da tua respiração. Os teus pensamentos vão se acalmando, você vai se conectando com o que existe dentro de você, que é a calmaria, e aí você consegue meditar. Agora, existem vários outros estilos, inclusive estilos que inventaram de yoga, que eu não chamo de yoga, porque o yoga, ele tem um nome apropriado. O restante pode ser alguns métodos, né, que usam como yoga, mas não são yoga, são só algumas... base é yoga. E você pode escolher, yoga flow, vinyasa. Então, você vai embora no método que você acha melhor. Mas o contemporâneo é o Hatha Yoga. Tem Raja Yoga também, tem Nidra Yoga, várias derivações, assim. Vários métodos para te levar para o mesmo lugar, que seria o sentar. Isso foi no Brasil? Porque assim, a gente tem uma mania de pegar o sushi, enche de coisa o sushi, come e fala que é sushi, mas a gente é brasileiro. Uhum. Aí eu tava nos Estados Unidos agora há pouco, e até o sorvete do McDonald's dele é diferente. E olha que o McDonald's, em tese, é um padrão. Aí você compra o sundae lá, não tem o canudinho, e não tem também aquela farinha que a gente adora de amendoim. É só o sorvete e a calda. Aí eu vejo como a gente tem a capacidade de transformar as coisas, talvez, em melhorar. Esse tanto de coisa de yoga é só aqui? Ou lá fora também? Ou é comum ter tantas variações? Você sabe? É comum ter. É comum ter em vários lugares, e cada um escolhe o seu método, né? O estilo que mais combina. E tem momentos da vida também, né? Às vezes a gente quer uma prática um pouco mais forte, ou a gente precisa de uma prática um pouquinho mais leve, e normal você praticar assim, é bem normal. Você não precisa seguir, igual eu falei, você é livre para seguir o método que você escolher, né? O que te faz bem, siga. Eu já fiz uma vez que era só da respiração, mas eram umas respirações... Você mistura, e eu acho bem legal, porque agora você tá numa condução da gente ali que às vezes você fixa, que eu fiquei bem curiosa, né, para abertura de um chakra específico e tal, e daí você conduz todas as posições junto com a respiração. E como que chama os mudras? Mudras. Veio veio a Giovana aqui, e eu falei com ela que tem um negócio que você me ensinou a abrir o chakra aqui da laringe, e que faz uma respiração específica e faz uma posição de dedo. Então isso chama mudras. Mudras. A respiração chama como? Pranayama. Pranayama. Na verdade é pranayama, mas a gente fala pranayama. Pranayama. E as posições também têm um nome, cada uma delas. Asanas. Toda posição é um nome dela e asana no final. Então, Bhujangasana, Tadasana. Cada uma simboliza alguma coisa, geralmente são os animais, né? As espécies de animais. Nossa, e aí... Como que tu tira as inspirações para fazer a aula do dia? Porque a gente nunca repetiu nenhuma vez. As respirações? Não, as aulas. No todo. Desde a respiração, as pranayamas, as asanas. Da onde eu tiro? Como é que vem? Vem a ideia. Na verdade, assim, eu amo praticar yoga, né? E eu tenho muita sensibilidade, tanto com a prática,
quanto em fazer a aula, em escrever a aula. Então, geralmente no domingo, final de tarde, eu sento para escrever, mas desde sábado eu já vou estudando o que será. E agora eu estou muito alinhada aos chakras, né, em trazer práticas para alinhar os chakras nesse momento, né? Então eu busco tudo que está relacionado àquele chakra. Eu busco a respiração, eu busco os mudras, eu busco a entonação dos mantras, eu busco as posturas, o relaxamento, tudo que se relaciona com aquele chakra. Se a aula for de chakra. Então nesse momento eu estou com foco nisso. Por quê? Porque os chakras, eles são forças do nosso corpo e, por vezes, eles se obstruem. E quando a gente leva a atenção para os chakras e faz algumas respirações ou faz algum alongamento, com o foco nele, a gente libera a energia ali. E tudo é energia, né? Então, pensa você liberar algo que está preso, que está parado. Isso pode transformar, além do teu corpo, que tem alguma dor física, e você não sabe de onde veio essa dor, ele te libera dor emocional, né? Mental e coisas intelectuais. Você imagina a conexão que você tem com isso, se você se libera do físico, né, e chega num nível em que você pode conectar com várias outras coisas. Eu até falo, né, que um ser que faz yoga, ele transfere essa energia da tua prática para onde ele vai. Imagine um mundo com praticantes de yoga. Seria muito diferente. Não, é fantástico. E é assim, também como tudo é para quem está preparado, para quem quer de verdade, para quem vai, para quem se dedica, para quem se conecta verdadeiramente na aula, entendendo todo e não só ali preocupado em fazer as posições, que é como você bem fala, porque senão a gente fica assim, cara, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. E é difícil, não é fácil. Tem algumas posições ali que a gente não consegue chegar e é avanços, né? E tá tudo bem, é cada um no seu tempo e tu conduz isso de forma que eu acho... Tem uma senhorinha, aquela senhorinha tem quantos anos? Ela tem mais de 80. Ela é fantástica, Ela né? é fantástica e ela senta de um jeito que eu não consigo sentar. Com as pernas assim, ó, só com as pernas pra frente e sentar... No tornozelo, né? Meu Deus, como é que pode, né? Mas ela também, sei lá, esses japoneses ou descendentes, parece que já vem com isso. Né? Já vem com isso instalado no DNA, não pode. Eu tenho um aluno que hoje eu mostrei a foto dele de ponta cabeça. Ele é fantástico também. É? Uhum. Ai, que legal. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. E assim, como que de tudo que você já aprendeu e que você também pratica, como que essa respiração consciente pode transformar o nosso estado mental e emocional? Tipo, em percentual, assim. Eu vejo que, claramente, hoje eu já tive ataque de pânico, sabe? E se eu tivesse aprendido... ou sabido lidar com essa forma de respirar de uma maneira consciente, que nem a gente faz, por exemplo, na yoga, eu conseguiria, na época, talvez me organizar melhor quando eu estava tendo um ataque. Para quem hoje está vivenciando esse tipo de situação, o que dá para a pessoa fazer para ela começar a se organizar, mesmo quem não pratica, assim? Ela pode... Primeira coisa, né? A pessoa precisa olhar o que está acontecendo com ela. Se ela está em choque, se ela está em crise, se ela está tendo alguma reação física. Aí ela, puxa, eu estou sentindo inquietação. E é muito difícil você parar, né? Quando você está sentindo inquietação. Todo mundo fala, respira, né? Nessa hora, você quer mais falar para a pessoa... Vá para longe, porque eu não estou conseguindo. Então, ela precisa mesmo esse autodomínio
de observar o que está acontecendo e nem pensar sobre o que está acontecendo. Observa, estou assim, o que eu faço? Solta bastante o ar, inspira, preenche o peito, põe o abdômen para fora e depois vem soltando o ar a partir do abdômen e relaxando o peito e vai soltando. Que essa respiração comece pelo nariz, inspirando e solta pela boca até que ela consiga inspirar e expirar pelo nariz e ir se acalmando. Diz que essa respiração é a respiração yogi, que é a respiração que você faz uma onda, né? Entra pelo nariz, expande o peito, expande o abdômen e daí ela volta. Né? Entra o abdômen, entra o peito e sai. Se você observar um neném respirando, ele faz essa respiração. Então ele expande e ele retrai, expande, e é uma tranquilidade estar perto do neném dormindo, né? Ele expande e ele retrai. Você vê aquela respiração bem do diafragma. Então e a gente esqueceu de respirar assim. Por que a gente esqueceu? Porque a gente fala muito rápido, porque a gente pensa muito rápido, porque a gente tem que estar o dia inteiro correndo, né? O dia inteiro correndo. E a gente esquece de respirar. O que acontece? Ansiedade, pensamentos que não param, inquietude. Então, quando a gente volta a atenção, o que está acontecendo? Tá, eu consigo perceber o que eu estou sentindo? Consigo. Posso respirar? Posso. Então, respira. Só respira. Diz que a respiração, inclusive, é um remédio natural para a ansiedade. Se as pessoas conseguissem respirar de forma correta, elas não precisariam tomar remédio. Isso é comprovado. Que doido, né? Só que é muito... Aquele dia eu te perguntei, porque depois de muito tempo... Daí eu já tenho muitas dúvidas, mas para não ficar chata toda vez na aula perguntando, eu vou dividir em pílulas. E aí, porque eu não sabia nem como respirar. Você sempre fala, porque eu também não entrei na primeira aula. Então, quando eu entrei, você fala, respira, barriga para fora. No começo, tipo, será que eu tô respirando a barriga para fora? Como assim barriga para fora? Aí, tipo, já parece que você não consegue. Sabe, a sensação que eu tinha, às vezes, nas primeiras aulas... Era como se eu fosse tirar a carteira. Você tem que virar o carro, passar a marcha, olhar o retrovisor, todos ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo. Vira o volante, olha o retrovisor, passa a marcha e vai. No começo, teu cérebro dá um banho assim. Agora a gente faz ao natural, né? E dirigir ao natural. Mas quando você tá aprendendo, e que pra quem tá aprendendo aí sabe bem, parece que tá tudo desorganizado, você não sabe fazer tudo ao mesmo tempo. E aí olha se vem carro, se vem pedestre, não sei o quê. Quando a gente começa a entrar no yoga, meio que dá a mesma sensação, assim, sabe? Putz, respira. Tem hora que a gente tá fazendo a pose e não tá respirando. Aí você fala, respira. Aí tem hora que a gente tá fazendo a pose e tá com a cara fechada. Quando você sorria, você dá... Meu Deus, Aline, é muita coisa ao mesmo tempo, às vezes, pra você direcionar. E pra saber se a gente tá fazendo certo ou se não. Sabe? Dá uma angústia, às vezes. Enfim, como é que... Pra acalmar as pessoas, assim... Como que a gente controla e como que a gente respira e fazer exercício? Porque respirar é automático. A gente faz errado? Faz. Mas, em tese, a gente já não pensa mais para respirar. E aí é o ato de pensar respirar. Eu nem sabia que existia tanta forma de respirar. Na verdade, você leva o foco para a tua respiração. E você observa como você está respirando. O teu corpo tem uma capacidade imensa de ar para respirar, né? Ele tem uma capacidade, só que a gente não usa. E por que a gente não usa? Porque a gente não sabe fazer, então a gente tem que aprender. Então, os pranayamas, eles são técnicas respiratórias que te conduzem para algum estado. Inclusive o estado meditativo, né? Que é o estado que você quer atingir quando é praticante de yoga. Porque todo mundo que pratica yoga, não. Mas a maioria das pessoas pensam que é você sentar no yoga e respirar. Certo? E meditar. E a gente já sabe que isso não acontece assim. Pode acontecer com anos de prática, né? Que você já tem uma consciência de que, calma, eu consigo. Eu já cheguei aqui, eu consigo. Porque com o tempo, eu até estou estendendo a resposta, mas com o tempo de prática, tempo que eu falo, eu pratico tantas horas. Com o tempo de prática, o número de posturas vão sendo insignificantes. Porque daí você já se alongou, teu corpo já se acalmou, você já respirou,
você já senta. Então, às vezes, você já consegue chegar no estado para sentar sem passar pelas posturas. Por isso que eu falei que as pessoas acham que a postura não é a postura. É a meditação. É todo um conjunto que te leva para sentar. Sentar e se acalmar e meditar. Então, quando você chega nesse estado, você já passou por várias etapas, né? Você já observou a respiração, que isso você pode fazer sem se alongar, sem fazer qualquer postura. Você pode fazer sentada. Você já observou como você se sente, que você pode fazer sentada também, na mesma postura. Você percebeu a musculatura envolvida. Então, você vai procurando conforto nisso tudo, até chegar no estado de você silenciar e você poder deixar fluir essa energia que tem dentro de você. Eu tento meditar sem fazer yoga e não consigo. É bem difícil, mas assim, eu falo que o yoga, ele precisa de esforço. Diferente de motivação, né? Motivação é algo que te motiva a fazer, né? Ir para frente. O esforço é você fazer o ir para frente, é você já estar fazendo. Então, você precisa de esforço para praticar as posturas, você precisa de esforço para respirar, você precisa de esforço para se concentrar. A gente diz, é difícil? É, mas não é impossível. É só você levar a atenção para o que você está fazendo nesse momento. Que, na verdade, é o foco no agora, né? E isso é que a gente fala, é difícil porque nossa cabeça sempre está pensando, sempre está buscando algo. Então, volta a atenção para a respiração. Opa, tô aqui. Como eu me sinto? Então, não é tão difícil se você for pensando por partes, né? Fragmentar. Opa, voltei pra cá. Tá, mas daí fugir de novo. Volta pra cá. Fugir de novo, volta pra cá. Tá, agora eu não quero mais fugir, vou ficar aqui. Opa, que legal ficar aqui. Gostei daqui. Então eu vou ficar. E fica. Então daí não tem mais nada de passado e nem de futuro. Tem um agora. E o que está acontecendo no agora? Nada. Então o que você vai pensar? Nada. Meu Deus, você consegue fazer isso assim? Tipo, de sempre? Você consegue sentar? Quanto tempo você consegue ficar meditando? Eu não paro muito para meditar. Eu paro mais para observar. Eu sou mais da parte de observar. E eu só observo. Por exemplo, observo a árvore, observo o céu. É diferente de você contemplar. Nossa, que copo bonito para servir água. Ai, essa água está bem cristalina. É diferente. Observar é você só olhar o copo e só olhar o copo. Que doido! Você olha, então daí você respira, daí você sente. E eu faço isso muito no mar, né? No mar, eu gosto de entrar no mar. Você e só surfa, sentir, né? Só sentir e observar. Só observar. Mas tem vezes que não é tão fácil, né? Tem vezes que puxa, né? Puxa a gente para fora. Aí você tem que fazer o esforço para voltar. Nossa, você fala, parece tão simples. Parece seguindo passo a passo, né? Mas é igual eu falei, quanto mais você pratica, é igual uma dieta. Se você está comendo direito, o que foi te proposto, tá, você quer perder peso, você tem que comer isso para perder peso, o que vai acontecer? O resultado você sabe. Você fiz, deu o resultado que você estava aguardando. É muito difícil dar fora, né? Então, estudar. Você se propõe a estudar alguma coisa aqui. Se você não estudar isso, você não vai ter o resultado que você quer. Então, a prática de yoga, a prática de concentração, a prática de meditação é igual. Eu sou muito agitada para fazer yoga. O yoga é para você, que é agitada. Que é agitado. Boa. É para você, sim. É para mim. Eu também sou agitada. Mas em qual momento eu sou agitada? O tempo inteiro? Para dormir também eu sou agitada? Dormindo eu sou agitada? Sabe? Então, essa observação. Quais momentos eu sou agitada? E quem que te intitulou agitada? Não, e quais momentos você precisa também? Sim. E quais momentos você precisa acalmar, que senão tu vai pirar. E é o que tá acontecendo com a galera. E hoje o pessoal tá muito no TDAH, né? Eu sou isso, né? Como diz meu terapeuta, você tem um certificado de que você é isso, então você pode fazer as coisas dessa forma. Então, se você tem isso, você pega o melhor disso.
Tá, eu sou agitada, o que eu posso fazer? Eu posso correr, dar tiro de corrida, ganhar uma corrida, né? Posso fazer natação. O que você pode fazer? Porque isso também vai te levar a acalmar, né? Qualquer atividade vai te levar a acalmar, a estruturar teus pensamentos. E o yoga pode ser praticado por qualquer pessoa? Em qualquer fase da vida? Qualquer fase da vida. O yoga, pode perceber. Até criança? As crianças, elas já têm o yoga nelas, né? Elas vão fazendo as posturinhas e vão embora. Você olha, nossa, eu levei um tempão para conseguir, a criança vai lá e faz. Já tá nela, né? Na criança. A gente é que vai perdendo essa conexão, né? Por causa do dia a dia. Mas a prática de yoga é para todo mundo. Todas as posturas podem ser alcançadas, desde que você tenha permissão. E qual que é a permissão? É de você seguir a tua prática, é você praticar com afinco, é você deixar o yoga fazer parte da tua vida. Eu falo que o yoga ele não é uma opção tua, o yoga te convida. Então aceita o convite e vai. Tem um título de um livro, né? Faça yoga antes que você precise. Eu acho fantástico esse título. Faça yoga antes que você precise. Todos deveriam fazer. Yoga, em alguns livros, é relatado como um presente de Deus. Então, e ele é. Quando a gente começa a estudar, a gente vê tanta sabedoria nos ensinos que você fala assim, meu Deus, tudo na minha frente. E olha o tempo que eu demorei para perceber. Porque geralmente você começa a fazer yoga depois dos 40, né? Que você pega e busca algo diferente, se espiritualizar. Opa, quero algo diferente para mim. E vai pro yoga. E daí você fala, 40 anos e eu não vi isso. É assim que acontece. Mas tudo bem, sempre há momento para seguir. Que legal. E depois a gente vai falar mais sobre... como que isso apareceu, o que isso... Como é que é quase que o oposto, até com o Muay Thai, né? Quando a gente pensa em yoga, você quieta, respira, concentra. O Muay Thai já chuta e quebrando e vai lá, canela, que diferente isso. Depois a gente quer saber mais sobre isso. Mas hoje a gente falou sobre as técnicas, as ferramentas aí do yoga, que é para todo mundo, e que o yoga conduz o caminho de volta. Eu adorei isso. E se você quer saber mais aí sobre o próximo episódio, a gente vai falar sobre despertar, como utilizar isso e como a Aline despertou. Como foi que isso apareceu na vida dela de verdade e como mais técnicas, como que a gente pode utilizar isso a nosso favor. E para você aí, que também quer entrar no mundo digital, seja mais digital. Ele é nosso patrocinador oficial e a gente também agora está em busca de novos patrocinadores. Então, se você quer associar a sua marca a um podcast que fala exatamente sobre elevar o nível de consciência das pessoas e trazer as pessoas para o mundo real, e sair do automático, seja mais um patrocinador aqui do podcast Saindo da Matrix. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.